Fórum da Liberdade 2019. Brasil, aberto para reformas? Patrocínio CMPC, Gerdau, Grupo RBS, Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS, Empresas Randon. Realização Instituto de Estudos Empresariais. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós acabamos de ouvir a apresentação da banda Marmota Jazz, composta pelos artistas Pedro Moser na guitarra, André Mendonça no baixo, Leonardo Bittencourt no piano, Bruno Braga na bateria, com a participação especial do Pedro Veríssimo. Bom, neste momento, nós damos início à cerimônia de abertura da 32ª edição do Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE. O Fórum da Liberdade, deste ano, aborda o tema Brasil, aberto para reformas. Participam dessa cerimônia as seguintes autoridades: Giovanni Stefani, presidente do IEE; Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul; Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República; deputado Marcel Van Hatten, representando a presidência da Câmara dos Deputados; deputado Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul; reitor da PUC do Rio Grande do Sul, Evilásio Teixeira; prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan; Paulo Ebel, secretário-geral de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; Salim Matar, secretário-geral de Desestatização do Ministério da Economia; Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre; Winston Ling, agraciado com o Prêmio Libertas, e Alexandre Garcia, jornalista, agraciado com o Prêmio Liberdade de Imprensa. Autoridades presentes, participantes e estudantes presentes a esse evento, representantes da imprensa, senhoras e senhores. O Fórum da Liberdade é uma realização do Instituto de Estudos Empresariais e conta com os seguintes patrocínios: CMPC, Gerdau, Grupo RBS e Ipiranga. Apoio Agibank, Deloitte, Fruc, Paim, PUC-RS e Randon. Patrocínio especial do almoço de abertura, CMPC, Souto Correia. Patrocínio da série Pensamentos Liberais, Lojas Renner. Patrocínio do projeto Start Hub, Ipiranga. Patrocínio especial Lounge VIP, Rio Grande e Catu Seguros. E a parceria institucional com a Fé Comércio. A 32ª edição do Fórum da Liberdade tem como tema Brasil aberto para reformas. O resultado das urnas da última eleição deixou ainda mais claro um clamor popular por mudanças e, ao mesmo tempo, o pensamento liberal nunca esteve tão em evidência, questionando a histórica tendência brasileira ao estatismo. Diante desse cenário, o tema dessa edição do Fórum da Liberdade, Brasil aberto para reformas, busca fomentar um debate qualificado e plural sobre o futuro do Brasil. O objetivo é ir além da discussão sobre reformas estruturais e questionar o quanto estamos abertos a mudar nossa mentalidade para alcançarmos um país mais livre e próspero. Para dar boas-vindas, agora fará uso da palavra a presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Giovanni Stefani. Governador do Estado, Eduardo Leite; ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, agradeço a presença e, em seus nomes, saúdo todas as autoridades presentes. Senhoras e senhores, boa noite. Mudança, inovação, transformação. O mundo está em constante movimento e a própria história da humanidade
é uma história de evolução e adaptação. Foi assim que saímos das cavernas em busca de algo mais. Por que então é tão difícil mudar? Uma das razões talvez seja o risco inerente. Afinal, nem sempre é garantia sobre o resultado. Nos tira da zona de conforto, do que é conhecido, e exige esforço para aprender a viver em um cenário novo. Ainda assim, é a condição essencial da ação humana, que busca sempre uma situação melhor, como ensinou Ludwig von Mises. Mudança pressupõe também liberdade, e mais que liberdade em si, a sua verdadeira compreensão. As pessoas inovam e crescem com a liberdade. Assumem responsabilidades pelas suas escolhas e ações, sejam elas certas ou erradas. Entender a liberdade gera tolerância. Permite que as pessoas se definam e convivam com as suas diferenças. Uma decisão a menos para o indivíduo, a cada norma burocrática desenhada para proteger alguém é uma decisão a menos e um custo a mais para os outros. E a cada barreira artificial ao mercado é um bem ou um serviço a menos, ou um custo maior para a população em geral. Ironicamente, a justificativa da proteção é o caminho mais sutil para a servidão. Normalmente, quando falamos em sociedade, pensamos na sua forma de organização e nas suas instituições, na sua capacidade de criar um ambiente democrático, baseado no império da lei e livre de intervenções estatais na economia. A sociedade nada mais é, no entanto, que o conjunto dos seus indivíduos. A força de uma sociedade para moldar as suas instituições reside na atitude de cada um, na sua capacidade de fazer uma análise crítica dos desafios, mudar e promover a mudança. Como disse Mário Vargas Llosa, o liberalismo não é uma receita econômica, mas uma atitude fundada na tolerância e no respeito, no amor pela cultura, na vontade de coexistir com o outro e na defesa firme da liberdade. Quando propusemos o tema Brasil aberto para reformas, mais que falar nas reformas estruturais do nosso país, nos propusemos a debater a mentalidade da nossa sociedade. Crescemos ouvindo sobre a necessidade de reformas profundas. Já se vão mais de 25 anos desde que o Brasil venceu a hiperinflação com o Plano Real, e já naquela época falava-se sobre a importância de repensar o papel do Estado e os seus precários serviços básicos de saúde, segurança e educação, a infraestrutura do país, o sistema previdenciário, político e tributário, entre outras tantas grandes temas. Tais reformas, difíceis de serem enfrentadas politicamente, teriam seus ganhos no tempo ao longo de décadas. Se pareciam anos distantes naqueles dias, o futuro chegou. E hoje, poderíamos estar colhendo os benefícios da mudança. Aquela foi apenas uma das muitas janelas que tivemos para realizar as transformações necessárias. Passos importantes foram dados, mas não conseguimos aproveitá-la inteiramente. Mesmo com as diversas crises mundiais, outras oportunidades surgiram. Passamos, depois, por uma longa fase de prosperidade e estabilidade global e ainda vivemos o bônus demográfico. Mas preferimos o momento ao futuro e agora estamos enfrentando as consequências. A realidade agora nos obriga a ter atitude. E a população brasileira mostra que pode e quer agir. Nos últimos anos, a participação das pessoas no processo político permitiu o impedimento de um governo que trilhava um caminho de corrupção rumo à miséria. Esse mesmo sentimento de participação foi o responsável pela grande transformação observada nas eleições passadas. Democraticamente, pelo voto, promovemos uma renovação política surpreendente, alcançando mais que pessoas novas, ideias novas ao protagonismo institucional brasileiro. O viés estatizante dá espaço a um novo momento. Afasta-nos do risco de ter o mesmo triste destino do povo venezuelano, oprimido
por um regime autoritário e pela falsa promessa de uma igualdade material impossível, para buscar novos caminhos e soluções. E é com esperança que vemos tantos amigos, muitos presentes hoje e amanhã no Fórum da Liberdade, trabalhando duro pelo futuro do Brasil, no governo e na sociedade civil. Como é próprio de um ambiente democrático, não haverá unanimidade e certamente não concordaremos com tudo que será feito ou proposto. Precisamos, contudo, seguir abertos para as mudanças e para o diálogo. O propósito do Fórum da Liberdade torna-se, então, ainda mais importante nesse cenário. Se antes falávamos para um pequeno grupo que compartilhava ideais de liberdade, hoje assistimos à força dessas ideias influenciando os rumos da nossa nação. O auditório lotado e o alcance do nosso evento em transmissões online e mídias sociais é a prova disso. Nas palavras do reformista Vitor Hugo, não há nada mais forte que uma ideia cujo tempo chegou. Essa sinalização de transformação é fundamental, primeiro passo, mas está longe de ser uma vitória certa ou um caminho consolidado. Ainda há, certamente, uma longa estrada pela frente, com grandes esforços e muito trabalho. O Brasil criou um equilíbrio no qual muitos privilégios foram distribuídos com custos difusos. Por vezes, as pessoas sequer percebem que são recebidos às custas do trabalho de cada brasileiro, que paga pesados impostos, recebendo muito pouco em troca. A busca por um novo equilíbrio gera incertezas e resistências que terão de ser vencidas. Em todos os níveis da federação, a estrutura estatal terá que ser repensada. O risco ainda é grande de a história se repetir e daqui a 20 ou 30 anos lamentarmos o que poderíamos ter feito caso tivéssemos feito o que é preciso ser feito hoje. O que diríamos nesse momento para os nossos filhos e netos? Um Brasil começa em cada um de nós. Somos a menor minoria. De cada um para a sua família, rua, bairro, cidade e estado. E assim, o caminho para um futuro mais próspero se abre para todos neste país. Não podemos desperdiçar uma nova chance de fazer com que o Brasil seja o país que pode ser. Um país de oportunidade, onde as pessoas possam construir suas vidas e lutar pelos seus sonhos. Livre para empreender e inovar, para ser e para escolher. Um país competitivo, com um Estado limitado, leis claras, objetivas e universais, com menos burocracia e paternalismo e mais responsabilidade individual. Um país aberto para o mundo. Gostaria, nesse momento, de fazer um reconhecimento especial aos nossos homenageados da noite. Alexandre Garcia, recebedor do Prêmio Liberdade de Imprensa, cujo trabalho analítico opinativo ajuda milhões de espectadores a terem uma visão crítica sobre os acontecimentos. Nesse momento em que se fala de imprensa, é importante fazer uma menção a outro grande jornalista, Ricardo Boechat, que nos deixou tragicamente neste ano. Winston Link, recebedor do Prêmio Libertas, acompanha o IEA desde a sua concepção e tem sido um efetivo agente de mudança na defesa da liberdade, não só no Brasil. Um grande grupo de pessoas é responsável por esse evento. Pedro de Césaro, vice-presidente, Júlia Tavares, Caio Risk, Diego Jardim Carvalho, Fernanda Lacroix Tomasi e Rafael Cola, diretores. Deixo meu agradecimento por terem aceitado o desafio de compor a gestão 18 e 19 do IEA e se dedicado incansavelmente a construir o evento que se inicia hoje. A equipe do IEA da Capacitar, em fato, e de tantos outros fornecedores e prestadores de serviço que participaram dessa construção, meu muito obrigada, e a imprensa que impulsiona a propagação das ideias aqui geradas. Nesse momento, não poderia deixar de agradecer as pessoas mais importantes da minha vida, especialmente agradeço os meus pais, Luiz Carlos e Maristela, pela educação alicerçada nos valores que carrego hoje. Aos meus irmãos, Karina, Natasha e Luiz Henrique, pelo apoio e incentivo. E ao meu marido Bruno, pelo suporte incondicional ao longo dessa jornada. Precisamos seguir vigilantes na defesa da liberdade.
Karl Popper disse que o princípio de uma política democrática é criar, desenvolver, proteger instituições políticas destinadas a evitar a tirania. Podemos acrescentar, do viés que for. É na defesa da liberdade que estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao 32º Fórum da Liberdade. Esperamos que possam aproveitar ao máximo as oportunidades de reflexão trazidas por cada um dos nossos palestrantes nesta noite e amanhã. Muito obrigada a todos. Anunciamos agora a entrega do Prêmio Libertas 2019. O Prêmio Libertas é concedido aos empreendedores que se destacam no trabalho pela valorização dos princípios da economia de mercado e de respeito ao Estado democrático de direito. O homenageado com o Prêmio Libertas deste ano é o empresário cofundador do Instituto de Estudos Empresariais Winston Link. Convidamos a presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Giovanna Stefani, para subir ao palco e entregar o prêmio ao agraciado. Winston Link é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado pela Arthur Little of Management, em Cambridge, e mestre em Administração pela Stanford University, nos Estados Unidos, e é também membro do Comitê Executivo e vice-presidente do Conselho de Administração da Évora S.A. Atualmente, o empresário é investidor e é uma das lideranças do movimento liberal no Brasil. Foi um dos fundadores do Instituto de Estudos Empresariais e foi o primeiro presidente do Instituto Liberdade. Nós convidamos para fazer, então, agora o uso da palavra, homenageado com o Prêmio Libertas Winston Link. Digníssimas autoridades presentes, caros amigos e seguidores que estão acompanhando pelo YouTube e pela mídia social, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra que eu recebo do Instituto de Estudos Empresariais o Prêmio Libertas de 2019, neste 32º Fórum da Liberdade. Este prêmio, para mim, é especialmente significativo, porque finaliza um círculo que se iniciou há 32 anos atrás. É uma interessante coincidência que este número 32 esteja assim nos perseguindo. Interessante saber que a Giovanna Stefani, atual presidente do IEE, nasceu exatamente no ano da realização do primeiro Fórum da Liberdade. 32 anos atrás, eu também tinha 32 anos de idade. Também fazia parte da diretoria do Instituto de Estudos Empresariais. E como diretor de eventos, deveria ser o responsável pela organização do primeiro Fórum da Liberdade. Deveria, porém, não fui. Vou lhes contar a história. Era o ano de 1988, véspera da Constituinte. O movimento conservador era nulo. Vou repetir. O movimento conservador, na época, era nulo. E o movimento liberal, no seu limiar, ainda muito incipiente. Aos mais jovens que me escutam, imaginem um mundo onde não havia internet. Havia pouquíssima gente propagando ideias liberais para o grande público. E não havia quantidade de intelectuais e blogueiros como tem hoje em dia, escrevendo, comentando ou fazendo vídeos e popularizando as ideias liberais. O Roberto Racheski, mês passado, postou no Facebook esta foto do primeiro ciclo de palestras sobre o liberalismo, realizado no dia 28 de novembro de 1986. Na foto, nossas cabeleiras eram grandes. O Roberto está irreconhecível. E o palestrante na foto era o José Guilherme Melchior. Como descreveu o Roberto,
Mesmo com um palestrante do nível do Melchior, nossos eventos tinham mais gente no palco do que na plateia. Lembro que numa ocasião levamos um susto porque o auditório da Faculdade de Direito estava superlotado. Não entendíamos por quê. Será que finalmente acertamos na divulgação do evento? Quando o palestrante começou a falar, um a um os estudantes presentes se levantaram e abandonaram a sala, até que o auditório ficou praticamente vazio. Hoje, refletindo sobre o acontecido, penso nas gargalhadas que estes jovens líderes estudantis deram ao verem sua estratégia de sabotagem ter sucesso. Mas na época, para nós que estávamos na plateia, não foi nada engraçado. Dentro deste contexto acima, eu fui contra a ideia de organizar o primeiro Fórum da Liberdade. Quem iria fazer o follow-up dos questionamentos, escrever os artigos, dar as entrevistas, participar dos debates, fazer frente à inquisição da mídia, rebater as fake news e as mal-interpretações e reforçar a versão verdadeiramente liberal dos diversos tópicos? Corríamos um grande risco de ter este vácuo preenchido por opiniões social-democratas, como foi em certa medida. Para mim, era como se fôssemos abrir um restaurante com muita promoção e muita propaganda, mas sem ter prontos o menu, os pratos, os cozinheiros, nem os garçons. Acabaríamos tendo que servir pratos social-democratas feitos por cozinheiros social-democratas e servidos por garçons social-democratas. O restaurante seria ruim e iriam botar a culpa nos liberais. Muito dinheiro seria necessário levantar para fazer esse evento, sem a preocupação em como lidar com follow-up. Melhor seria se focássemos esse esforço todo num projeto de longo prazo para a formação de intelectuais. Mas acabei sendo o voto vencido e resolvi pedir demissão da diretoria do IEE, pois eu sou muito individualista e não é do meu feitio trabalhar num projeto no qual eu não acredito. Foi um grande escândalo, devidamente abafado na época e até os dias de hoje. Participei do primeiro Fórum da Liberdade como participante comum na plateia. E 3 anos depois, eu me mudei para o exterior, onde eu moro até hoje. E somente fui participar novamente de um Fórum da Liberdade em 2015. Hoje, eu reconheço que o Fórum da Liberdade é um sucesso. É a história de uma startup. No início, era uma ideia ultrajante, como acontece nas startups. E muitas pessoas não acreditavam, como eu não acreditei pelas razões acima. Mas agora, passados 32 anos, entendo a importância de se preencher o vácuo, de fincar o mastro, ou seja, de abrir o restaurante mesmo sem ter o produto arredondado. O Fórum da Liberdade é hoje, sem dúvida, o maior encontro presencial de liberais do mundo. Nestes anos todos que se passaram, o movimento liberal cresceu bastante no Brasil. E hoje temos menus, cozinheiros e garçons para todos os gostos. Somado a isso, surgiu um poderoso movimento conservador que não havia antes. A pequena vela acendida em 1988 se tornou um farol. Como ex-membro demissionário da diretoria do IEE da gestão 87-88, e tendo acompanhado a gênese do Fórum da Liberdade, eu gostaria de sinceramente reconhecer e congratular os demais membros da diretoria da época que tiveram o empreendedorismo de levar adiante a ideia do Fórum da Liberdade e agradecer à diretoria atual por ter concedido o Prêmio Libertas a um demissionário dropout de 32 anos atrás. Porém, eu acho que se me fosse dada uma nova chance, eu decidiria de maneira idêntica que há 32 anos atrás. Eu ainda acho que, mais do que nunca, é necessário investir num trabalho de base, na formação sólida de quadros. Por isso eu tenho investido muito na difusão da filosofia do objetivismo no Brasil. Quem me conhece sabe da minha admiração pela filosofia de Ayn Rand. Eu aproveito a oportunidade aqui
para convidar a todos os presentes a conhecer a filosofia de Ayn Rand, lendo os romances A Nascente e A Revolta de Atlas, nessa sequência, pois são ótimos como introdução. O meu ativismo iniciou durante a década de 80 em Porto Alegre, mas desde que eu me mudei do Brasil e durante cerca de 18 anos, eu desapareci do movimento e só retornei devagarzinho a partir do surgimento do Facebook em 2008, postando lá de Xangai, da China. Por causa disso, curiosamente, muitos dos meus seguidores achavam que eu não existia, que eu era um robô ou um personagem virtual, e ficavam surpresos quando se davam conta de que eu existia de verdade. Uns outros, estes parecem ser da extrema-direita, indagaram: mas de onde saiu esse chinês que lá da China escreve na mídia social sobre o Brasil? Com certeza deve ser um infiltrado do Partido Comunista Chinês, fazendo contra-inteligência. E me taxaram de esquerdista. Existem alguns vídeos e textos na internet me difamando nesse sentido e incentivando ataques à minha pessoa. Não sabem eles que o meu pai, Xun Minlin, chegou ao Brasil escapando do comunismo da China, no Rio de Janeiro, no dia 2 de fevereiro de 1950, uma terça-feira gorda de carnaval. Talvez é por isso que eu gosto tanto de carnaval. E com quase nada no bolso, veio tentar a vida no Brasil. Ele é reconhecido como o pioneiro da soja no Brasil. Suas conquistas empresariais aconteceram simultaneamente ao desenvolvimento do negócio soja no Brasil. Se vocês fizerem uma procura na internet, usando a palavra-chave berço da soja no Brasil, você encontrará a cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Eu e o meu irmão William nascemos em Santa Rosa. Minha irmã Rosa também. Somente o meu irmão caçulo Wilson nasceu em Porto Alegre. Em 1959, ano do porco, no zodíaco chinês, o meu pai importou o primeiro casal de suínos tipo carne para o Brasil e transformou o rebanho de suínos tipo banha, existente até então, em suínos tipo carne. Ele fez isso porque o uso do óleo de soja para cozinhar estava arruinando os criadores de suínos tipo banha, e uma boa alternativa para salvá-los da ruína seria eles passarem a criar o suíno tipo carne. Durante a década de 70, a sua então empresa Alvebra se tornou a maior exportadora do complexo soja do Brasil, óleo, farelo e grãos, competindo com sucesso contra as grandes multinacionais do setor. O óleo de soja violeta, o da lata vermelha, era o mais vendido em absolutamente todo o território nacional. Na década de 80, introduziu o primeiro leite de soja em pó do mundo e salvou muitos bebês que tinham alergia à lactose, do leite de vaca. Portanto, estamos aqui faz muitas décadas e somos tanto ou mais brasileiros do que muitos dos que tentam destruir a nossa reputação. Eu recapitulo essa história porque gostaria de dedicar este Prêmio Libertas que ora recebo ao meu pai, empreendedor e inovador, Xun Minlin. E a minha mãe, Lídia Lin, aqui presente. Ela é uma recordista, porque ela nunca faltou a um Fórum da Liberdade nesses 32 anos. Cerca de 10 semanas atrás, tive a oportunidade de encontrar e conversar com o Nicholas Salnall Smith, o então chairman do Lion Rock Institute, o único think tank liberal de Hong Kong. Aqui no Brasil, olhamos Hong Kong com admiração e sonhamos em ser uma potência de liberdade, como Hong Kong é. Mal vocês sabem que o sistema de Hong Kong está sob constante ataque desde que foi implementado. Meus amigos do Lion Rock Institute andam ultimamente cada vez mais pessimistas quanto ao futuro da liberdade em Hong Kong. A introdução recente da democracia em Hong Kong significa que as demandas por privilégios
estão cada vez mais exacerbadas e ameaçam o sistema do rule of law, ou o governo sob o império da lei. Acompanhando os acontecimentos no Brasil, o chairman do Lion Rock Institute, maravilhado com o ativismo existente no Brasil, me perguntou: mas como poderíamos replicar esse ativismo em Hong Kong? Isso me fez dar conta de que o que acontece no Brasil é um fenômeno único no mundo e muito dificilmente de ser replicado. Em Hong Kong, as escolas, a mídia e as artes também estão contaminadas pelo marxismo cultural. Por estar tão perto da China, Hong Kong está imunizada contra o comunismo, porém não tem ideia do que é o marxismo cultural. Hong Kong não tem um Olavo de Carvalho alertando sobre o gramscismo e o marxismo cultural. E somente quando você não tem algo é que você se dá conta do quanto isso é importante. Não existe um movimento liberal, um movimento que promova a liberdade econômica e a defesa da economia de mercado. Eles já têm essa liberdade e, por isso, não sabem dar valor. Em Hong Kong, não existe um Instituto Liberal, um Instituto Liberdade, um Instituto Mises Brasil, um MBL, um IEE, nem IFLs, cursos do Olavo, sites como Objetivismo Brasil, documentários do Brasil Paralelo, um clube Miss Ren, um Instituto Atlantos, blogueiros como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Diego Casagrande e tantos outros que não têm espaço aqui para mencionar. Os Students for Liberty existem em Hong Kong, mas não conseguem decolar por falta de interesse geral, tanto dos estudantes como de mantenedores. Quando eu penso na multitude do menu dos cozinheiros e dos garçons existente hoje no Brasil, eu fico super otimista, porque isso você não encontra em lugar nenhum do mundo. Nenhum país do mundo possui a quantidade, a qualidade e a diversidade de ativismo da chamada direita, como tem hoje o Brasil. Eu gostaria de interpretar essa variedade de facções como pratos diferentes dentro de um mesmo menu, sendo que alguns pratos abrem o paladar e o apetite para outros pratos mais sofisticados. Se eliminarmos alguns pratos do menu, o caminho para apreciarmos pratos mais sofisticados pode ficar prejudicado. É a história da curva de aprendizado. Mas voltando à minha conversa com o chairman do Lion Rock Institute, por que o ativismo liberal conservador é praticamente nulo em Hong Kong e tão intenso no Brasil? Eu respondo: porque o objetivo das pessoas é viverem suas vidas. Ninguém quer ser ativista e ficar mobilizado de forma permanente. As pessoas vão à guerra para poderem depois viver suas vidas em paz. Quando a paz chega, as pessoas se desmobilizam. Elas querem ter uma vida. Quando as reformas econômicas forem implantadas e o Brasil começar a crescer no ritmo chinês, eventos como este talvez sejam esvaziados. É da natureza humana. Por exemplo, após o Plano Real, na década de 90, foram fechados 6 institutos liberais dos 8 que chegaram a existir. Anos depois, eu fui querer descobrir por quê. E uma das respostas que eu obtive foi que, após o outro Plano Real, os mantenedores, um a um, cancelaram seu apoio financeiro, porque, na palavra deles, o liberalismo já chegou. Atingimos o nosso objetivo. E agora é ir empreender e ganhar dinheiro. Nos primórdios do IEE, na década de 80, eu me lembro que quanto pior era a crise econômica, maior era o comparecimento dos membros nas reuniões, almoço. E sempre que o governo baixava um pacote para solucionar temporariamente a crise, as reuniões se esvaziavam. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Não sejamos como Hong Kong, o lugar com a maior liberdade econômica do planeta e com ativismo quase zero de mobilização. Eu vou repetir e desenhar melhor este meu apelo, porque é necessário. Quando todas as reformas forem aprovadas e o Brasil estiver crescendo de vento em popa,
a população feliz e enriquecendo. Não se esqueçam de continuar apoiando moralmente e financeiramente os filósofos, os economistas, os intelectuais e os ativistas da liberdade e do individualismo. Não façam como muita gente faz hoje em dia, que depois de ganhar muito dinheiro, passam a financiar artistas, intelectuais, eventos e projetos com ideias coletivistas, dando apoio e sanção aos seus próprios inimigos. Querem saber por que isso acontece? Leiam Ayn Rand. Estamos agora no limiar da implementação do nosso sonho. O povo brasileiro quer ser rico, quer ter desenvolvimento econômico, quer ter liberdade para tocar suas vidas. O sistema político atual como está não consegue dar uma resposta rápida na correção de erros e injustiças. Por essa razão, ainda é necessário manter a mobilização em prol das reformas até que todas elas aconteçam. Essas reformas só acontecerão com muita pressão da sociedade. Se depender só do sistema, essas reformas não acontecerão. Mas, como eu já afirmei, é impossível termos uma vida se temos que estar mobilizados permanentemente. Por isso, é necessário trabalharmos em paralelo para mudar radicalmente esse sistema político que está aí e implantar um sistema que seja mais ágil, automático e que melhor proteja o sistema de rule of law contra as pressões por privilégios da democracia sem limites. Dentro desse espírito, eu quero fazer aqui mais um comercial. Eu tenho o prazer de comunicar o lançamento do livro de José Stelli, traduzido finalmente ao português, O Estado de Direito, que contém sugestões para o aperfeiçoamento do nosso sistema político e, quem sabe, eu espero, da nossa Constituição, para que o Brasil seja um país mais próspero e mais poderoso do que, inclusive, os Estados Unidos da América. Na capa desse livro temos a foto de uma favela do Rio de Janeiro e uma foto de Hong Kong. Hong Kong também era infestada por favelas flutuantes. Quem se lembra dos filmes de Bruce Lee, se lembra das cidades flutuantes de juncos, que eram as favelas de Hong Kong. Com liberdade de mercado, instituições sólidas que protegem o Estado de Direito, Hong Kong mudou para ser o que é hoje. O Brasil tem tudo para ser uma grande Hong Kong. Vamos pressionar o governo e o Congresso para isso. Vamos comprar, ler e compartilhar este livro, O Estado de Direito. Eu termino aqui a minha fala mencionando que eu gostaria de apresentar um vídeo chamado A Filosofia da Liberdade, do meu amigo Ken Scullen, mas devido ao curto tempo de espaço, esse vídeo vai ser subido no YouTube junto com a gravação dessa minha fala. Sempre que vocês se sentirem desanimados, assistam este vídeo e mantenham aceso o sonho e a mobilização. Muito obrigado. O Prêmio Liberdade de Imprensa é conferido aos profissionais que preconizam a liberdade de imprensa, que se dedicam ao desenvolvimento do pensamento crítico. Na 32ª edição do Fórum da Liberdade, o homenageado é Alexandre Garcia. O jornalista Alexandre Garcia vem se destacando por sua crítica independente e perspicaz, tendo se revelado um grande promotor e defensor da liberdade de imprensa no Brasil. Convidamos ao palco o vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Pedro de Césaro, para entregar o prêmio ao jornalista Alexandre Garcia.
Alexandre Garcia se formou na Faculdade de Comunicação Social da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, onde depois lecionou. Foi correspondente no exterior pelo Jornal do Brasil, foi diretor da TV Manchete e diretor de jornalismo da TV Globo em Brasília. Atuou por 31 anos na Globo, atualmente escreve para 2 revistas mensais e mantém coluna semanal em 18 jornais. Faz comentários diários para mais de 290 emissoras de rádio. Convidamos para fazer uso da palavra agora o jornalista Alexandre Garcia. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. E eu quero agradecer ao Instituto de Estudos Empresariais por um prêmio que chega numa oportunidade muito especial quando eu renovo a minha vida profissional. Por isso, uma significação muito grande. E eu lembro que em 87, eu estive pela primeira vez com vocês na reunião de segunda-feira, no Hotel Ritter, e eu acho que 2 ou 3 anos depois no Fórum da Liberdade, acho que era no Plaza São Rafael. Então, já temos intimidade, além de ter a intimidade das ideias. Eu ia dizer trocávamos ideias, Jorge Gerdau e Johann Peter, mas eu é que recebia as boas ideias e as boas recomendações sobre liberdade. Liberdade econômica, liberdade da cidadania, liberdade de empreender, liberdade de vender, liberdade de ganhar e liberdade de imprensa. Uma primeira aula eu tive em 1957, quando eu estava exercendo pela primeira vez uma atividade recebendo salário. Eu devia ter 16 anos ainda. Eu era noticiarista, produtor de notícias e repórter da Rádio Independente de Lajeado. Um caminhão bateu num poste na frente da rádio, cortou a iluminação pública e eu fui lá com o microfone para transmitir o que estava acontecendo. E o motorista do caminhão ficou furioso comigo, dizendo que eu não deveria divulgar. Eu fiquei assustado, porque era um menino ainda. E meu pai, radialista também, lá foi e convenceu o motorista de caminhão que era de interesse público. Ele havia cometido um acidente que havia tirado a luz daquela região, a iluminação pública. E eu, pela primeira vez, tive a sensação de que estava prestando um serviço público. O serviço de liberdade de imprensa é um serviço público. As pessoas acreditam em nós e, por causa disso, nós temos a responsabilidade de bem servir aqueles que nos dão uma procuração para que as informemos em nome delas, porque elas não estavam presentes ao fato que nós presenciamos. Eu disse fato, eu não disse fake. Eu estava vindo para cá, ali na porta, eu fui abordado por um colega jornalista que me perguntou o que eu achava das críticas que a imprensa, o jornalismo em geral, tem recebido. Aí eu pensei o seguinte: nós criticamos os médicos e achamos que eles não têm nenhuma proteção para não serem criticados. Nós criticamos a polícia, nós criticamos os empresários, nós criticamos os políticos. Absolutamente normal. Eles não têm nenhuma proteção, nenhuma isenção que os proteja da crítica. Mas quando os políticos, os empresários, os médicos e a polícia nos criticam, nós ficamos escandalizados,
Porque achamos porque nos consideramos imunes à crítica que nós praticamos. É um paradoxo. É um paradoxo movido provavelmente por arrogância. Aquela arrogância de achar que somos donos da verdade. E deuses somos capazes de alterar os fatos, e não de apenas transmiti-los. Os fatos não precisam de ajuda. Quando tentamos ajudar os fatos, os deformamos. É como estarmos criando um Frankenstein. E não podemos oferecer isso àqueles que acreditam na gente. E vocês vão de me perguntar, mas por que está acontecendo isso? Já vem acontecendo há muitos anos, não é de agora. Eu vou dar um exemplo, eu não gosto de citar fonte secundária. Eu quero ser a fonte primária. Eu acredito naquilo que eu vi, que eu ouvi, né, e que eu presenciei. Certa vez, numa revista que eu deixei de assinar agora, não naquela época, a revista relata um diálogo entre o então presidente Collor e sua mulher, na cama do casal, à 1h30 da madrugada. Um diálogo que, comprometendo ambos, é impossível que alguém do casal tenha contado para o repórter. Eu imagino, então, que o repórter estava fantasiado de pinico. Então, eu quero com isso recomendar que nós ponhamos os 4 pés atrás na hora de receber uma informação supostamente veraz. Em 7 de setembro de 84, eu cobria a parada do 7 de setembro no eixo rodoviário sul em Brasília, pela TV Manchete, e contei como aprendi aqui, nesta PUC, na FAMECOS, como aprendi a contar multidões. Eu aprendi a contar multidões e apliquei para informar quantas pessoas estavam assistindo aquela parada do 7 de setembro. Contei entre um poste e outro, depois repeti, multipliquei pelo número de vãos, o povo com igual intensidade, com igual densidade. Quando diminuiu a densidade, eu contei de novo, e assim cheguei a 60 mil pessoas. Os meus colegas de costa para o público estavam confabulando numa rodinha e eu me aproximei para saber o que estavam tramando. Estavam decidindo qual seria o público da parada do 7 de setembro. Um deles sugeriu, vamos botar 25 mil. Aí houve uma contestação geral dizendo, não, os milicos prenderam o padre Vito Miracapillo, que era um italiano que fez um discurso dizendo que não existe 7 de setembro porque o Brasil não é independente, estava com visto de turista e foi mandado de volta para a Itália, né? Eles não merecem 25 mil. Aí falaram, vamos botar 12 mil. Não, 12 mil é pouco, vai dar na vista. Aí saiu 17 mil, número quebrado, em todos os outros, menos no puxa-saco aqui dos milicos, que botou 60 mil. Eu estava errado, claro, porque todos os demais deram um número de 17 mil. Qualquer um de vocês que vai ver, o que o Alexandre está dizendo que são 60 mil, está louco? Está todo mundo dizendo que é 17 mil. E aí se torna verdade, né? Dr. Goebbels ensinou isso. Em 1992, por aí, eu fui convidado para falar com os formandos de jornalismo na Universidade de Brasília, a UNB, que é uma universidade federal. Aí um dos alunos me perguntou quais são os pilares, inclusive perguntou, os pilares básicos do jornalismo. Não disseram para eles o que é pleonasmo, né?
Aí eu disse, olha, veracidade, clareza, objetividade, simplicidade, isenção e neutralidade. Quando eu disse isenção e neutralidade, o professor coordenador da cadeira deu um salto e me disse, indignado, eu não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Eu disse, o que o senhor ensina, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes. Como assim militantes? Militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Faz 30 anos que vem ensinando isso, no mínimo. 30 anos, 30 gerações, 30 universidades, 300. Né? Aí, eu fiquei indignado e disse, olha, eu sinto muito me dirigir aos alunos, o senhor está enganando essa juventude, porque se eles forem militantes ideológicos e forem trabalhar num jornal sério, quando forem descobertos, em 2 meses serão demitidos, a menos que vão trabalhar no jornal do partido, seja ele o DEM ou o PT. E desde então eu passei a compreender por que o jovem chega na redação cheio de militância na cabeça, né? Não todos, evidentemente, né? Mas essa é a roda que move. Né? Eu, na semana passada, escrevi no meu artigo semanal nos jornais, tomando o Dr. Sigmund Freud como origem, como matriz, culpando a queda do Kremlin e do Muro de Berlim por isso. Porque antes havia um objetivo, vamos implantar o comunismo. A gente pega em armas, assalta banco, joga bomba, sequestra, faz uma guerrilha no Araguaia. Né? Mas aí caiu tudo, fracassou. 70 anos de poderes divinos, ou seja, poder de vida e morte sobre as pessoas, ainda assim fracassou, com todo esse poder. Né? Então não é uma questão de poder, é uma questão de método errado. Fracassou e as pessoas ficaram sem matriz. E agora o que a gente vai fazer, meu Deus? Tem o Fidel, tem o Chávez, tem uma turminha aí, o Ortega, né? Mas a gente está desesperado. Aí, seu Gramsci, né? Pô, caminha aqui. Né? Aí toca feminismo, toca ideologia de gênero, toca politicamente correto e tantas outras. Ecologia, o mundo está esquentando. Né? Você acha graça sobre... A pessoa nem pensa que se esquentar um pouquinho vai fazer um benefício enorme para a agricultura, né? Vai voltar... Já imaginou se a Groenlândia volta a ser verde? Né? Então, aí é uma questão de fé, de religião. Aí a religião está lá, está em cima da cabeça das pessoas. Né? Aí não tem como. Então, vamos lá, vamos investir no grande projeto de poder permanente. Né? Vamos passar o PRI mexicano. Mas aí, esse povo ingrato que tanta bolsa recebeu, né, se rebela. E se rebela não ante um marqueteiro maravilhoso, não ante uma fortuna de campanha, né? Se rebela a favor de alguém que está lá dedilhando a rede social, que não tem dinheiro para gastar, que não tem marqueteiro. Né? E nós apoiamos aquilo tudo, nós jornalistas, e perdemos. Perdemos a eleição com toda a nossa força. Meu Deus, será que o povo não se curva ante a nossa força? Nós fazemos as cabeças, nós fazemos as notícias, nós fazemos os fatos. E ainda assim perdemos. Temos que nos vingar contra esse que nos derrotou. Aí a gente entra numa segunda campanha, em vez de parar para pensar e dar uma olhada em pesquisa de opinião sobre credibilidade. Aí a pesquisa de opinião sobre credibilidade deixa as Forças Armadas lá em cima e nos põe junto com os políticos lá embaixo. E ainda assim a gente não para pensar, opa, o que está acontecendo?
Será que a rede social... Mas a rede social está cheia de fake news. Sim, mas a rede social também tem o Google, onde dá para checar as fake news e anulá-las. Contém seus próprios anticorpos, né? Então, a gente está assistindo a isso. Nunca antes a imprensa foi tão notícia. A imprensa era só a mediadora da notícia, foi o que eu aprendi aqui na PUC. Nós somos os mediadores, a gente se chamava, nós somos os operários da notícia. Depois de operários, fomos promovidos a intelectuais. Aí ficamos com a arrogância de intelectual, né? E não nos damos conta. A pior coisa é a ausência de humildade que nos faz levitar e não entender o que está acontecendo. A gente passa a viver num mundo irreal, né? E dentro de uma espécie de religião, uma questão de fé, né? Então, essa é a situação hoje da liberdade de imprensa. O que é a liberdade de imprensa? É se ter a noção, se incorporar da responsabilidade de ser guardião da liberdade de imprensa. E não alegar, como alegam certos políticos, quando há uma crítica ao Congresso Nacional, dizem, estão a serviço do golpe, estão contra a democracia porque nos criticam, né? Aí a gente diz, estão contra a liberdade de imprensa porque criticam a nós, jornalistas. É o mesmo raciocínio, né, falso, né, que quer levar a uma conclusão falsa. Então, nesse contexto, eu acho que o Foro da Liberdade, desde que existe, está sendo uma chama em favor das liberdades e também da liberdade de imprensa. Por isso, eu recebo esse prêmio que vocês me dão como um símbolo, um significado, né? Como eu disse no início, num momento muito oportuno em que nós, jornalistas, precisamos reconhecer que estamos numa encruzilhada e que está na hora de descobrirmos, ligarmos o nosso press Waze, né? E tomarmos o rumo certo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, neste momento fará uso da palavra o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muito boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de saudar, inicialmente, a senhora presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Giovana Stefani, em seu nome, a toda a diretoria do Instituto de Estudos Empresariais, cumprimentá-los por mais uma expressiva e bonita edição, importante edição do Fórum da Liberdade, saudar o senhor ministro-chefe da Casa Civil, da Presidência da República, deputado federal, nosso amigo Onyx Lorenzoni, saudar o representante da Câmara dos Deputados, aqui presente, deputado federal Marcel Van Hatten, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Luiz Augusto Lara. Saúdo, em nome do deputado Luiz Augusto Lara, os deputados federais, deputados estaduais aqui presentes. Saudar o prefeito municipal de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, ao reitor da PUC, Evilásio Teixeira, ao secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, gaúcho Paulo Webel. Saudar o secretário-geral de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Matar. Saudar aos homenageados dessa noite do Prêmio Libertas, o empresário Winston Ling, cumprimentá-lo pela manifestação e, sobremaneira, pela sua atuação na iniciativa privada e nos ideais que defende, e ao
jornalista Alexandre Garcia pelo Prêmio Liberdade de Imprensa, assim como pela sua manifestação, que corresponde muito ao que eu sempre também insisto em dizer, que defendo uma imprensa livre para criticar e para ser criticada. Acho que essa compreensão é fundamental dentro dos princípios de liberdade que nos unem aqui neste fórum. Saudar os secretários de Estado, secretários municipais, vereadores, representantes de entidades de classe, senhores empresários, senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Tem um economista americano que dizia que a primeira regra da economia é a escassez. Nunca haverá o suficiente para atender a tudo e a todos que demandam, e que, infelizmente, a primeira regra da política é ignorar a primeira lição da economia. E, de fato, é o que nós observamos. No caso do Estado do Rio Grande do Sul mesmo, as soluções para a falta de recursos sempre foram com criatividade, usar-se recursos finitos para sustentar despesas continuadas. E assim, sacaram-se recursos do Caixa Único, sacaram-se recursos dos depósitos judiciais, usou-se recursos de privatização para meramente sustentar o custeio da máquina pública, que foi sendo crescente ao longo deste período. Além disso, nós temos uma mudança profunda de perfil demográfico que também atinge o perfil do serviço público e das necessidades da população e que influencia as contas do Estado. Quero dizer aqui, me referir especialmente, evidentemente, ao fato de sermos o Estado que tem proporcionalmente a maior despesa com servidores inativos, aposentados, em relação aos servidores que estão em atividade. Temos um déficit nas nossas contas do Estado de 12 bilhões de reais no sistema previdenciário. Fora tudo o que se contribui por parte dos servidores do Estado, 14% sobre o seu salário, os 28% que o Estado contribui para o sistema previdenciário, ainda faltam 12 bilhões de reais, em um orçamento que tem como receita cerca de 30 bilhões de ICMS ou 24 bilhões de ICMS líquido, que é fora aquilo que nós transferimos para prefeituras, os 25% a que eles têm direito, sobram 24, ou seja, metade do ICMS, do imposto que sabemos é injusto na medida em que incide sobre consumo, toda a população paga igualmente, independentemente da sua renda, este imposto, metade dele é drenado por um sistema previdenciário deficitário em 12 bilhões de reais e que cresce 1 bilhão de reais ao ano. E aí, a demanda que se apresenta, nós estamos às vésperas de concluir os nossos primeiros 100 dias de governo, a demanda que mais ouvimos, aquela obra de pavimentação numa região que precisa para o desenvolvimento daquela obra, ou uma reforma de uma escola, ou colocarmos equipamentos numa unidade hospitalar. Essas demandas todas são cada vez mais inviabilizadas. E eu tenho que dizer para a população, olha, esse dinheiro que você paga em imposto não voltará para você em serviços, porque nós vamos ter que sustentar um sistema previdenciário deficitário em mais de 12 bilhões de reais. É evidente que é urgente fazermos reformas. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos dando curso às primeiras ações em reformas, quando encaminhamos na primeira semana dos trabalhos legislativos da Assembleia do Estado as propostas de emendas constitucionais para retirar a exigência de plebiscito para a venda de estatais. E fizemos isso com intensa e firme convicção, porque nós temos uma Assembleia
eleita para decidir em nome da população e que deve exercer esta função. Se o sistema representativo que temos se desse apenas pela inviabilidade de reunirmos as pessoas em praça pública para tomarem as suas próprias decisões, isso estaria superado na medida em que a tecnologia permite consultas online praticamente instantâneas. É evidente que há uma assimetria de informações para a tomada de decisões sobre um tema como esse, que deve julgar a oportunidade de negócios, o quadro fiscal, a situação das empresas, enfim, atividades que mudam completamente a forma de acontecerem diante da disrupção que a tecnologia proporciona. Então, todas essas informações, dados, é para isso que elegemos representantes. Nós consideramos que a Assembleia precisa exercer este papel de fazer o julgamento da oportunidade de vendermos essas estatais. Tivemos já esta decisão na Comissão de Constituição e Justiça e a Assembleia Legislativa, com uma base importante que constituímos, já tem nos ajudado a dar passos importantes nessa direção para levarmos à privatização as nossas empresas de companhia de energia elétrica, companhia de gás, a companhia de mineração do Estado, onde o Estado onde nós julgamos não apenas a iniciativa privada terá capacidade financeira, como ganhos de eficiência que serão desfrutados por todos. No legítimo interesse do lucro pela iniciativa privada, ganha eficiência a prestação do serviço, dando a oportunidade do lucro legítimo a quem exerce a atividade, mas também gerando benefícios neste ganho de eficiência para toda a sociedade. É no que nós acreditamos. E vamos levar também a efeito, junto à nossa Assembleia Legislativa, e tenho falado isso nas visitas que fiz aos sindicatos, e visitei cada um deles, dos professores, dos policiais militares, dos policiais civis, fui a cada um desses sindicatos, não para fazer proselitismo, demagogia, ou dar tapinha nas costas, camaradas, ou qualquer coisa nesse sentido, mas sim para dizer a todos eles que nós precisamos falar sobre revisão na estrutura das carreiras do serviço público, e já fizemos também, com apoio da Assembleia Legislativa, o fim da licença-prêmio, o fim da contagem do tempo ficto, que era aquele servidor que eventualmente tivesse prestado serviço a uma Câmara de Vereadores, a uma prefeitura, ou ao governo federal, ou a qualquer outra estrutura estatal, ao entrar no serviço público do Estado, depois de prestar concurso, contava o tempo que tinha exercido em outra atividade pública para entrar na carreira já numa instância, numa etapa com avanços, gerando ônus ao serviço público do Estado. Então, conseguimos a aprovação na Assembleia Legislativa dessas propostas e estou seguro, vamos ter a oportunidade também de promover reformas nas estruturas de carreira do serviço público, com o diálogo necessário, é o compromisso que nós temos junto aos sindicatos, mas sempre deixando claro, o diálogo não pressupõe necessariamente concordância em absolutamente tudo. Eu não tenho expectativa de que tenhamos esta concordância, mas é legítimo que escutemos, que conversemos, dialoguemos e possamos levar a efeito reformas que reestruturem o Rio Grande do Sul para atacar as causas do nosso déficit, porque esse déficit previdenciário é parte do problema. Na verdade, se todo o passivo que nós recebemos, seja dos depósitos judiciais, seja dos saques ao caixa único, dos restos a pagar que herdamos de governo anterior, enfim, se todos eles fossem quitados, e necessitaríamos cerca de 100 bilhões de reais para quitá-los, se nós quitássemos esses passivos, eu começaria o ano não devendo nada para ninguém e terminaria o ano devendo cerca de 2 bilhões de reais, porque o Estado estruturalmente é deficitário. Então é para que nós possamos atacar estes problemas que nós precisamos discutir. Mudou o perfil demográfico da população. O Estado do Rio Grande do Sul, no caso, a presidente Giovana falava sobre a questão do bônus demográfico,
9 entre as 10 cidades com maior percentual de idosos no Brasil estão aqui no nosso estado. 15 entre as 20 cidades com maior percentual de idosos estão aqui no Rio Grande do Sul. O nosso estado já desde 2016 vem colher a participação da população entre 18 e 59 anos. E não é só porque nós estejamos exportando gaúchos por conta de alguma falta de perspectiva que houve no nosso estado, é também porque nós não estamos importando gente nova para cá. Então nós temos que nos abrir para a vinda, um estado que foi forjado na mão de obra da iniciativa privada e na participação da imigração, tem que deixar de ser bairrista e, como eu sempre frisei ao longo também nas minhas palestras, se o nosso hino diz, sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra, sirvam as façanhas dos outros de modelo para nós também. O Rio Grande do Sul tem que se abrir para o que acontece no mundo, o que acontece lá fora. E se abrir significa ter a capacidade de questionar o nosso Estado sobre não apenas qual é o papel do Estado, onde ele deve estar presente, mas também onde ele não deve estar presente. E é nesse sentido que eu quero cumprimentar o Fórum da Liberdade e o IEE, que ao longo desses 32 anos tem promovido debates que interessam nesta quebra de paradigmas, de conceitos ou preconceitos estabelecidos em relação ao papel do poder público, de governo, do Estado, e que certamente é muito responsável por abertura de consciências para que possamos viver um outro momento quando falamos sobre privatização, sobre reformas no nosso país. A reforma, e esse é o tema dessa edição, a abertura do país para as reformas, ela se dará na medida em que houver engajamento do interesse da sociedade, tendo em vista que essas reformas atenderão ao interesse difuso, como também foi frisado aqui no discurso da presidente Giovana. E essa é uma das grandes dificuldades. Quem tem os seus interesses específicos atingidos, sabe quanto está perdendo, né? Quando, como, todos eles se mobilizam. E aqueles que são beneficiados, no caso, se nós conseguirmos fazer reforma da Previdência para superar ou amenizar o déficit existente até que ele seja efetivamente zerado, isso levará tempo, evidentemente, não se zera de uma hora para outra, mas quem vai ganhar esses 12 bilhões de reais que deixarão de ser drenados das contas do Estado num futuro, né, quando isso acontecesse, ou vier a acontecer, não é ninguém especificamente, ninguém individualmente ganha, todos ganham. E como todos ganham, ninguém diretamente é beneficiado e não há mobilização. Bom, cabe a cada um de nós que está aqui nesse ambiente, consciente de que não lutamos por benefícios individuais, mas sim pela liberdade individual e os ganhos a serem desfrutados coletivamente, nos mobilizarmos, formarmos as consciências para que possamos ter o ambiente que promova as reformas, porque o Congresso ou a Assembleia Legislativa ecoarão aquilo que nas ruas, nas redes sociais, estará sendo dito. E se preponderar outra verdade se afirmando, mesmo que fake news, evidentemente se torna muito difícil exigir dos representantes do povo que a enfrentem. Portanto, eu saúdo mais uma vez o Fórum da Liberdade, presidente Giovana e toda a diretoria do IEE, que proporciona ao Rio Grande do Sul este orgulho de sediar um evento que é uma referência no pensamento do papel do Estado e da vida de cada um. Muito obrigado.